A paz do Senhor Jesus. Quero deixar uma pequena meditação para o meu e para o teu coração. E hoje a passagem vai ser lá em Jó, capítulo de número 1 e o verso de número 6 em diante, que diz: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus de balde? Ou seja, porventura teme Deus Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e a seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu que um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavraram e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus, e os tomaram também os moços, feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as tuas ovelhas e os teus moços, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito. Eis que um grande vento sobreveio de além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E eu quero começar essa mensagem com uma pergunta para você. Você está prestes a ser provado por Deus? Será que você está pronto ou pronta para ser provado por Deus, assim como Jó foi provado? A passagem de Jó nos ensina que em meio às tempestades, em meio às dores, só devemos adorar o Senhor. Eu sei que muitas das vezes nós passamos por luta, em que Deus ele vai nos provar para ver se nós vamos questionar ou adorar Ele, assim como Jó adorou. Satanás ele é especialista em atingir aqueles a quem Deus ama, mas ele só ataca quando Deus ele permite. Satanás ele viu que Deus abençoava Jó por bens, por riquezas, filhos, família linda e saúde. Ele chegou a Deus e perguntou e questionou
Por que que Deus abençoa tanto Jó? E é por essas bênçãos que Jó ele adora a Deus. E Deus diz a ele: porventura viste o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, ou seja, ninguém é fiel na terra como um Jó. Nós sabemos que naquele tempo Jó ele era um dos homens mais ricos. Jó ele era rico, mas ele não era apegado às suas riquezas. Mas mesmo assim Deus permitiu a luta na vida de Jó, para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida dele. E um dia o povo foi se apresentar a Deus, e em meio do povo foi Satanás no meio do povo. E Deus perguntou a ele de onde ele vinha. E ele disse: eu venho da terra de rodear sobre ela, ou seja, o inimigo é Satanás, ele rodeia a terra, ele vê tudo que eu e você faz para Deus e sabe quando Deus ele nos abençoa. E ele fica furioso quando eu e você estamos buscando a Deus, estamos sendo fiel a Deus, estamos sendo temente a Deus, se desviando do mal. Mas mesmo assim, o Senhor ele permite as lutas, o Senhor ele permite as percas, o Senhor ele permite as doenças, as enfermidades, para que o nome dele venha a ser glorificado nas nossas vidas. Porque ele disse que no mundo nós teremos aflições, mas que venhamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E aí você vamos vencer, porque quem guerreia por mim e por você é Deus. E no mesmo dia começou a luta de Jó. Em menos de um dia, no mesmo dia, Jó perdeu tudo. Perdeu riqueza e perdeu os filhos. Aí eu te pergunto, a tua dor está sendo igual a de Jó? Será que essa dor que tu estás passando é a dor que Jó sentiu? Será que essa perda que você teve, eu não sei se foi essa semana, se foi esse mês, se foi esse ano, que você teve, foi igual às perdas de Jó, perder 7 filhos em um dia? Será que você está passando pelo momento de Jó, perdeu tudo, mas mesmo assim está glorificando o nome do Senhor? Eu sei que em meio às provas, em meio às lutas, não é fácil glorificar o nome do Senhor. Mas é nesse momento que o Senhor ele quer que eu e você glorifique o nome dele. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é o momento de glorificar, mas é nesse momento de luta, de percas, que Deus quer que eu e você glorificamos o nome dele. E Jó, ele nos ensinou e nos ensina que mesmo perdendo tudo, devemos glorificar o nome do Senhor. E eu te pergunto hoje, você está prestes a glorificar o nome do Senhor se perder tudo? Porque aqui no versículo 21 Jó diz: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que eu aprendo com esse versículo? É que a gente veio ao mundo sem nada e vamos voltar sem nada. Que tudo que eu e você tem é de Deus. Até o fôlego de vida que eu e você respira é de Deus. E Ele pode tirar a qualquer momento. Eu e você nascemos nu e vamos voltar para a terra nu, sem nada. Jó, ele sofreu. Jó sentiu uma dor que eu acho que hoje é difícil a pessoa ter uma dor que nem Jó teve. Perder tudo em um dia. Era um mensageiro atrás do outro, trazendo as más notícias para Jó. Jó não imaginava que naquele dia ia acontecer a pior tragédia da vida dele. Perder riquezas e filhos ao mesmo tempo. Mas mesmo assim ele permaneceu fiel a Deus. Em nenhum momento Jó ele questionou, ele apenas adorou. Em meio à dor que ele estava sentindo, Jó ele adorou o nome do Senhor. Talvez o que você está passando hoje é permissão de Deus. Talvez essa enfermidade que você está passando é permissão de Deus.
Talvez essa perda que você teve é permissão de Deus. Talvez as portas estejam sendo fechadas, é permissão de Deus. É porque Ele tem algo melhor para você lá na frente. Porque diz que, a palavra diz que o que Deus faz hoje, ninguém entende, você não vai entender, você vai entender depois. Jó naquele momento ele não entendia porque toda aquela luta veio na vida dele. Porque que ele perdeu tudo em um dia. Mas depois ele entendeu o trabalho de Deus na vida dele. Porque Deus quis mostrar para Satanás que o amor de Jó não era nos bens materiais, não era nos filhos, e sim no coração. Porque quando Deus dá ordem a Satanás de tocar em Jó, ele diz: toca em tudo que Jó tem, mas não toque na sua vida. Ou seja, o que o inimigo queria, ele não conseguiu. E hoje o Senhor, Ele não permitiu o inimigo tocar na tua vida, porque Ele tem planos, tem obra, tem projeto, tem propósito na tua vida. Mesmo que para você esteja o mundo desmoronando sobre a tua cabeça, mas a tua vida ainda está nas mãos de Deus, e Satanás ele não vai tocar. Talvez você hoje perdeu o trabalho, perdeu o filho, perdeu o marido, perdeu o casamento, perdeu a família, perdeu os bens, mas não perdeu a vida, porque Deus não permitiu o inimigo tocar na tua vida, só nos bens materiais. É uma forma de Deus dizer: olha, eu te amo. É uma forma de Deus dizer: olha, tudo que tu tem é meu. A tua família é minha, o teu casamento é meu, o teu filho é meu, o teu trabalho é meu. Mas para que o nome de Deus venha ser glorificado na tua vida, Ele permitiu esse evento na tua vida. Ele permitiu essa notícia chegar até a tua casa. Mas eu quero te dizer nesta tarde que o Senhor Ele está segurando a tua mão. E o que Ele tem preparado para você é melhor do que essa. É como diz a palavra do Senhor: a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. Então essa dor hoje que você está passando, essa perda, lá na frente vai ser vitória. Aleluia. O inimigo ele rodeia a nossa vida 24 horas para querer tocar, para querer nos destruir. Mas ele não toca em mim e você sem Deus permitir. Aleluia, glória a Deus. A aflição de Jó foi grande. A dor que Jó sentiu foi grande. Mas mesmo assim ele adorou ao Senhor. Mesmo assim ele cantou hinos ao Senhor. Mesmo assim ele glorificou o nome santo do Senhor. Ele disse para Satanás ser envergonhado: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E você está preparado para ser provado por Deus? Porque é muito fácil aí você estar glorificando o nome santo do Senhor na bênção, trabalhando, com saúde, com família, com casamento. Mas se Deus começar a tocar em tudo teu, tu vai glorificar o nome santo do Senhor? Tu vai adorar ou vai questionar? O que eu vejo nessa passagem de Jó é a fé, é a confiança, é o crer que Jó tinha em Deus. Não pelo que Deus deu a ele, mas pelo que Deus é na vida dele, o que Deus era na vida dele, o que Ele é hoje na minha vida e na tua vida. A palavra de Deus diz que lá em Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Ou seja, nós podemos perder tudo, porque tudo é passageiro. Mas a presença de Deus, ela é eterna. Se temos Deus, nós temos tudo. Então que nesta tarde você venha ficar com essa pergunta: tu vai questionar ou vai adorar? Nessa luta que tu estás passando, tu vai adorar ou vai questionar? Tu pode até estar doendo aí dentro de você, mas Deus diz: tu vai adorar a mim ou vai me questionar? Tem um hino que dá para que diz: em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Tu vai adorar ou vai questionar? Jó, ele adorou. Porque Satanás ele pensava que Jó adorava Deus em vão, ou seja, Satanás ele pensava que Jó adorava Deus porque ele tinha os bens na vida dele, porque ele é abençoado por Deus. Mas Deus quis mostrar a Satanás que Jó, ele era fiel a Deus pelo que Deus é e não pelo que Deus dava a ele. Que nessa tarde você venha adorar a Deus não pelo que Ele te dá,
mas pelo que Ele é na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Eu quero louvar um hino. E eu creio que assim Ele vai falar ao teu coração. Que você possa glorificar o nome santo do Senhor. Em meio às lutas. Em meio às provas. Em meio às perdas. Você venha glorificar o nome santo do Senhor. Então você possa meditar na letra desse hino. Que você venha adorar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele te deu. Porque o que você perdeu hoje, amanhã vai ter conquista. Cante comigo. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. E se não der, continua sendo Deus. Ou seja, Deus, Ele provou Jó. E Jó foi aprovado. E tudo que Jó perdeu foi devolvido em dobro. Então que nessa tarde você venha não questionar, mas adorar. Porque o não de Deus hoje, as perdas que você está tendo hoje, amanhã vai ser conquista.
para a honra e glória do nome santo do Senhor. Fique com essa mensagem, em nome de Jesus.